Ok, vamos esquentar logo o programa, tem muita coisa acontecendo hoje, muita coisa aconteceu, e eu já vou trazer para vocês uma matéria com o Dr. Wellington, que vem falando sobre o caso de um crime eleitoral, eu pelo menos vejo assim, um crime eleitoral que aconteceu em Teresópolis, pouco antes da eleição, envolvendo nome de médicos de nossa cidade. Então, o Dr. Wellington... Dr. Wellington fala com o repórter policial sobre este assunto. Solta o VT. Bom, ele continua dizendo, como os outros médicos também disseram, que não sabe como documentos médicos foram parar dentro do escritório de campanha. E é o que a polícia também acha. É uma coisa muito errada, muito estranha, muito comprometedora. Documentos privativos de hospitais estarem nas mãos de cabos eleitorais. O senhor continua indiciando todas essas pessoas, mantém essa posição? Todos os 3 médicos estão indiciados, até porque os indícios são suficientes para isso, e o crime contra a saúde pública vai ser apurado lá naquela delegacia, como eu já disse, de crimes contra a saúde pública, que fica lá no Rio de Janeiro, é uma delegacia especializada, e vai saber tocar o inquérito daqui para frente. Com relação aos 3 médicos, quais são os crimes de que eles estão sendo acusados? Bom, eles estão nos 3 crimes que foram enquadrados, de formação de quadrilha, crime eleitoral, de compra e venda de votos, e agora, com a intervenção do Ministério Público, também a falsidade ideológica. Doutor, o senhor, quem vai julgar essa questão toda, se houve crime ou não, é a Justiça Eleitoral? Em relação ao crime eleitoral, é a Justiça Eleitoral que vai fazer. Se tiver comprovação realmente desses crimes contra a saúde pública, isso vai ser no juiz comum, e aqui é a Vara Criminal de Teresópolis. Voltando àquele assunto da dona Dulce, o senhor entende realmente que ela, de alguma forma, facilitava a obtenção de guias, de exames, de cirurgia, mesmo de consultas para outras pessoas? A Dulce faz há 20 anos na cidade o que a gente chama de tráfico de influência. Ela convive no poder aqui municipal, tem acesso a todos os governos, há 20 anos que ela é servidora municipal, sem concurso, ocupa cargos em comissão, e isso é pelo menos estranho. Ela facilitava mesmo. E tinha acesso à rede pública municipal, não é enfermeira, nunca foi, não tem nenhuma formação na área médica, na área de enfermagem, e tem livre acesso à Secretaria de Saúde, a todos os hospitais, tem convívio e convive com médicos da cidade, e esse tráfico de influência ficou caracterizado, não tem nem dúvida, até porque ela mesmo disse assim. Ela realmente conseguia guias para essas pessoas fazerem os procedimentos necessários? Ela conseguia guia de uma forma ou de outra. Por exemplo, o médico Tapajós disse que nunca deu nenhuma guia para ela, mas ela tinha livre acesso ao gabinete dele. Ok, são as palavras do Dr. Wellington. Agora, hoje, eu conversei com o com o Dr. Maurílio, secretário de Saúde. Vamos ouvir. Doutor Maurílio, vamos falar sobre esse fato, toda essa história antes das eleições, isso que aconteceu antes das eleições, envolvendo o agora deputado, né, que já é deputado eleito, André Correia, e o comitê, o seu comitê aqui em Teresópolis, comitê eleitoral. O que de fato aconteceu lá que pode envolver a Secretaria de Saúde? Eu não sei, pelo que eu vi ali que o delegado me mostrou nesse depoimento, existem alguns pedidos de exames, alguns em branco, outros completamente autorizados e que estavam lá naquele momento, mas eu não sei o motivo por que eles estavam lá. A justiça é que vai dizer como isso vai se desenrolar, entendeu? Parece que deve ser instaurado algum tipo de inquérito e aí a justiça vai dar o caminho que tem que ser dado. Administrativamente foi instaurado inquérito? Administrativamente, no dia de ontem, como eu soube disso pela imprensa, eu não sabia disso oficialmente, a gente então pediu para abrir na Procuradoria uma comissão para avaliar, uma sindicância interna para avaliar a responsabilidade de cada um dos funcionários da Secretaria de Saúde envolvidos. 2 desses funcionários foram exonerados. É o que eu tenho conhecimento. Na verdade, são só 2 funcionários da Secretaria que estariam envolvidos nessa situação.
um tem cargo, o outro não. Mas esse de cargo já havia um processo de mudança já há algum tempo. O senhor hoje foi à delegacia de polícia, prestou um depoimento. Consistiu de quê? O delegado queria saber se eu tinha algum envolvimento com essa situação toda. E não tem? Não tenho. O senhor não tinha conhecimento de nada? Não tinha conhecimento do que acontecia dentro do comitê. O seu nome aparece em toda essa história por quê? Porque tem alguns exames lá carimbados e assinados por mim. Então, esses exames que são carimbados chegaram lá, estavam lá no comitê. Sim, é o que tudo indica, sim, mas é função do secretário de saúde autorizar os exames e autorizar as cirurgias das pessoas que aparecem lá na Secretaria de Saúde. Bom, isso aconteceu antes da eleição, né? Bem antes da eleição. Por que o senhor só foi depor hoje? Aonde o senhor estava? Eu estava trabalhando normalmente. Ontem eu trabalhei na secretaria. Eu só soube que havia esse convite para ir depor ontem à tarde, quando o procurador foi à secretaria. Um convite. Quando o procurador foi à secretaria e soube então que havia um convite para o prefeito para que ele pedisse para que eu fosse lá fazer o depoimento hoje. Bom, para o senhor, como é que esse caso vai seguir? Eu espero que a justiça seja feita e que tudo seja esclarecido e que, se por acaso houverem algumas irregularidades, que essas pessoas que cometeram essas irregularidades tenham as suas punições devidas. Com referência ao secretário de saúde, o senhor acha, administrativamente, o senhor terminou aí a sua participação, as pessoas já foram afastadas ou requer mais investigação envolvendo alguém mais? Como eu te falei, foi feito o pedido para que seja instalada uma sindicância interna e essa sindicância, então, vai avaliar os fatos e as responsabilidades e, a partir daí, as penalidades para os funcionários públicos. Sobre esse caso aí do político, né? O senhor tem mais alguma coisa a falar? Encerrou? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho com muita tranquilidade e espero que tudo seja bem resolvido o mais depressa possível.